Como todos vocês sabem, a gente da Igreja Adventista, a gente faz um momento de recapitular o Lições da Bíblia, também conhecido como Escola Sabatina. Temos um momento também para as crianças, então quem tem criança, a tia Soraya já está ali atrás se direcionando para que as crianças também possam ter esse momento da lição. Estamos estudando o livro de Apocalipse esse trimestre e chegou o momento agora da gente vir para aqui recapitular com vocês, trazer esses pontos da lição, que é conhecido como maná, né? Por que maná? Porque é um alimento, né? O alimento espiritual. Assim como a gente precisa, né? Laélia é nutricionista, né? Tá bem nutrido, né? Com alimento, frutas, verduras, o alimento espiritual é imprescindível para a gente sobreviver aqui nessa terra. E o verso para memorizar de hoje está lá no livro de João 17:17, e eu vou ler para vocês. Ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quanta coisa contém dentro desse verso, né? Mas eu vou falar algo agora, Vanédia, que pode até chocar a igreja. Mas preste atenção no que eu vou falar. Hoje, no Lições da Bíblia, eu e Vanédia, a gente vai falar um monte de mentira. É verdade? É verdade. A gente vai falar um monte de mentira. Por quê? Porque a gente vai apresentar para vocês hoje, nessa semana, no resumo dessa semana, o quê? Os últimos enganos de Satanás. Então, fica atento a essas mentiras, para a gente não cair nessas ladainhas que estão aí circulando no mundo há muito tempo. E a lição começa, inclusive, com uma advertência. Ela diz assim, que o livro do Apocalipse, né, o livro que foi escrito por João, o livro Apocalipse, que significa uma revelação que João teve, ele nos adverte. E uma advertência é algo que a gente faz assim, opa, isso é uma advertência, deixa eu ficar ligado o que é que isso está querendo me dizer. Ele adverte que os que habitam sobre a terra beberão a porção mortal, o vinho da Babilônia. A gente vem estudando aqui essa lição ao longo do trimestre e nós vimos que Babilônia significa confusão. Babilônia significa confusão. Então, os habitantes da terra beberão essa porção mortal do vinho da Babilônia, que são as falsas doutrinas e os falsos ensinamentos que, no fim, só leva à morte. Porém, não precisa a gente ficar desesperado, porque existe um antídoto para isso. Existe um antídoto para aqueles que beberam ou que bebem esse vinho da Babilônia. Então, nessa semana, a gente vai dar continuidade, né, a esse estudo que a gente está fazendo no trimestre e falar desses últimos enganos. Pois é, bom dia, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês e com essa mulher que quase que eu não vinha, porque eu digo, uma mulher chique dessa, eu não tenho condição de apresentar com essa mulher desse jeito. A Globo vai querer levar, ainda bem que a gente está aqui, já marcou presença aqui, porque senão vai carregar essa mulher. Assista a TV Novo Tempo. Mas é um prazer muito grande, Vivian, a gente está aqui e falando de um tema tão importante, porque tem gente que tem medo, né, de ler o Apocalipse, e a gente viu que, pelo contrário, o Apocalipse é um livro para a gente ler e ter esperança, porque ele mostra a vitória do povo de Deus. E não só isso, aqui nessa semana a gente viu que o Apocalipse também mostra os perigos no caminho. Então, como é que você vai ter medo de um livro que, pelo contrário, ele vai lhe mostrar quais são os perigos que você vai encontrar adiante para você não cair nele? Então, tem que ter medo de não ler, não de ler, né? Porque ele é que vai lhe guiar, né, a Bíblia como um todo e o Apocalipse mostrando as coisas dos últimos dias. Então, é importante que a gente faça essa leitura com esperança no coração. É a tônica que a gente tem falado aqui todo o trimestre, né, é isso. O Apocalipse é um livro de esperança. Então, uma outra questão é que ele vai mostrar, né, Vivian, esses perigos e esses enganos. E aí, para isso, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, 5. Eclesiastes 9, 5. Um dos enganos que a gente tem aí à espreita, e a gente tem que tomar cuidado com ele. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Se alguém achou, tem microfone aí, Flaviano? Flaviano vai levar o microfone para você e você pode ler.
É hora de interagir, participem. Vamos lá, Eclesiastes 9:5. Quem vai ler para a gente? Ali. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Só os 5? Só os 5, obrigada. Então, como tem, em grande parte das versões, fala assim, né? A sua memória jaz no esquecimento. Eles não têm conhecimento de nada. Então, aquela pessoa que morreu está num estado de inconsciência. Porque é assim que Deus disse, né? Logo no início, né? Que o homem voltaria ao pó. Então, quando o homem volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Mas não é que volta um fantasma. Volta aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem, lá em Gênesis, capítulo 2. Então, Deus fez aquele boneco, aquela parte física, né, de barro, e ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Ele não sopra uma alma. Gênesis fala que nós fomos feitos almas viventes. E aí, quando a pessoa morre, você tem ali um corpo que é uma alma morta. A pessoa não tem mais vida, ela não tem consciência. Então, algumas pessoas dizem que nós cremos no sono da alma, que não é bem preciso. Nós não cremos no sono da alma, que a alma está dormindo. Não, nós cremos na aniquilação da alma. Sono da alma é uma outra doutrina que nós não cremos, porque nós não cremos num estado que a alma está lá em algum lugar. Não, a alma deixa de existir. A vida cessa por ocasião da morte. Então, nós iremos apenas aguardar a ressurreição. Aqueles que estão mortos vão aguardar a ressurreição, que é o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17. Eu vou ler aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo fala aqui em Tessalonicenses 4, que ele não queria que ninguém fosse ignorante com respeito aos que dormem. O dormir aqui é uma metáfora, não é algo literal. A pessoa não está dormindo, ela parou de existir mesmo. Né? Quando Lázaro morreu, lá em João capítulo 11, Jesus falou, não, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos, Senhor, então se está dormindo, está tudo bem, né? Aí é dito assim, então Jesus lhes disse expressamente, Lázaro morreu. Mas a Bíblia compara a morte a um sono. E as pessoas serão despertadas do sono por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, sempre na Bíblia, você não vai ver alguém consolando outra pessoa, dizendo assim, olha, mas a pessoa que morreu, ela está com Deus agora. Você não vê isso. Você vê Jesus falando com Marta e Maria. Maria disse, eu sei, Senhor, que ele, meu irmão, há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus tinha somente uma surpresa ali, que ele ia ressuscitar Lázaro naquele momento, né? Mas a esperança era a ressurreição. Sempre a esperança bíblica é a ressurreição, não uma vida após a morte, porque é o que a Bíblia fala, assim, nitidamente, né? Tiago 1,17 vai dizer que Deus é o único que possui imortalidade. Nós temos imortalidade, quando cremos em Cristo, nós viveremos a eternidade, mas não seremos eternos, porque a gente teria que não ter tido começo de existência e nem fim. Nós não iremos morrer, porque estaremos com Deus, mas não possuímos em nós mesmos imortalidade. Somente Deus possui imortalidade. E é importante, dentro disso que você trouxe, como um dos últimos enganos de Satanás, a gente está vendo aí a questão da imortalidade da alma, que é um assunto que é muito pregado também nos púlpitos, nos funerais. É muito comum escutar a mensagem de conforto, não é isso, irmão José? Não, ele está em um outro plano, ele está com Deus, ele agora descansa na morada da paz. É melhor, ele está num lugar melhor do que a gente, porque ele lá está bem. E isso que
até o verso áureo da lição, o verso para memorizar, é como se dissesse assim, mas espera aí, vamos santificar esse pessoal, na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e isso que está sendo pregado em púlpitos e funerais não está na Bíblia. Não existe isso na Bíblia, que a pessoa que morre não está em outro plano, ou está vagando por aí, ou está aqui, está em outro lugar. Então, eu não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz que quando uma mentira é repetida por muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? É até de um ministro nazista, não é? Isso. Ministro nazista, ele tem essa frase: uma mentira repetida várias vezes torna-se uma verdade. E essa mentira, porque não tem como uma mentira virar verdade, é inconcebível, é mentira, não é verdade. E esse vinho, justamente, que fala no início da lição, que venha nos embriagar, que vai ser difundido em muitos meios, principalmente em púlpitos, é essa advertência que o livro faz. É essa advertência que a gente está aqui hoje tentando fazer, para a gente ficar ligado, porque isso está sendo difundido muito no mundo. Mas a gente tem que se voltar para a palavra, para as escrituras, e ter uma noção, gente, de realidade, do que fato é verdade. Porque o verdadeiro conforto e consolo que se tem diante da morte é a ressurreição. E não que está em outro plano, que está descansando. A morte é um fato. A morte acontece. Talvez alguns não vão precisar passar pela primeira morte, caso Jesus volte antes. Mas a morte é um fato. E o consolo da morte, a gente não pode tirar Jesus, porque Jesus é que é o grande consolo da morte. É a ressurreição, né? Então, a gente ter isso, a gente está sabendo desses enganos, dessas situações, e começar a ter outra ótica em cima disso, a gente vai se preenchendo do que a palavra nos diz, do que o Evangelho nos traz. E isso nos deixa mais o quê, Ivânia? Mais tranquilos, né? Mais relaxados. E entender, de fato, o que acontece. Ô, Vivian, e aí vai ter gente, talvez, aqui ou nos vendo em casa, que vai ficar surpreso, porque é uma coisa tão difundida. Não é isso que você vê nos filmes, né? Nas coisas que você tem aí na mídia, tudo isso. Então, é a crença popular, mas aí a gente tem que estar preparado para o momento em que, às vezes, nossas crenças são confrontadas com a palavra de Deus. E muitas vezes, eu lendo a palavra de Deus, eu sou confrontada. A gente precisa ser confrontado. Se a palavra de Deus não nos confronta em nada, a gente não está lendo a palavra de Deus corretamente. Porque ela vai confrontar o meu eu pecador, minhas ideias erradas. E a gente tem que ter humildade do céu para poder aceitar, né, o confronto que a palavra de Deus diz. E eu queria, Vaned, aproveitar disso que você falou, que muitas vezes isso para a gente parece ser comum, parece ser normal, parece ser o caminho que parece estar certo, parece estar direito. E o próprio livro de Provérbios 14, 12, ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E muita gente, às vezes, está nesse caminho, está nesse momento e acha que, não, mas está bem, está tudo certo. Então, tudo isso por quê? Porque confiar apenas nos nossos sentimentos e nos nossos entendimentos, gente, acaba levando a gente à ruína. Sempre a gente tem que se voltar para a palavra, sempre a gente tem que ir em confronto, né? Buscar confrontar onde? Onde a gente encontra a verdade. Tem um comentário? Tem sim, Fábio. Feliz sábado, é só um comentário, um acréscimo. Eu estava passando, né, o YouTube, apareceu um vídeo, né, bem interessante, que mostra realmente como essas mentiras, ela cria falsa esperança nas pessoas, né? O vídeo era de uma sessão espírita, né, onde uma mãe conversava lá com a médium, e essa mãe falava com o filho, né, que tinha sido assassinado. Né? E era tão assim, o som do fundo era um som bem triste, né? E a médium recebia lá o espírito falando com a mãe que estava bem, a mãe chorando aos prantos, né? Pedindo perdão ao filho. Então você vê quantos milhões de pessoas estão envolvidas com esse engano, né? Trazendo uma esperança falsa. E é assim que o inimigo trabalha, né? Ele trabalha realmente criando falsas esperanças. Então a gente vê esse contexto aí da lição na questão da morte, né? Quantas pessoas estão em falsas esperanças hoje? Tem a mulher que trabalhava na casa do meu pai, né, Dona Dorinha, o nome dela. Ela tinha muito medo de alma, nessas coisas. Aí ela falou: minha filha, eu tinha medo dessas coisas. Aí seu pai me falou que
a alma que aparece não é a alma da pessoa que morreu. É outra coisa. Que ela disse. Era pior, né? Porque, como um engano de Satanás, muitas vezes faz a pessoa ver alguém que faleceu e tudo. Eu tinha medo dessas coisas. Agora estou com muito mais medo, minha filha, porque não era a pessoa que morreu, era algo pior, né? Mas, assim, a questão é que a gente precisa também entender que a palavra de Deus fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Satanás está vencido, derrotado. Ele tenta ao máximo fazer esses enganos, mas a gente não precisa temer. Porque Cristo é muito mais poderoso do que ele, assim, não se compara, sabe? Tem algumas imagens que você vê na internet de Satanás e Jesus, assim, com uma queda de braço. Isso não existe. Satanás ele não tem poder nenhum perante Jesus. Então, ele está apenas deixando Satanás agir para ele mostrar a sua verdadeira face. E aí a gente precisa estar de olho nesses enganos, porque aí a gente não vai ser enganado, a gente não precisa ter medo disso. E esse engano da imortalidade da alma, né, começou desde Gênesis, quando Satanás veio confundir e enganar Eva, que disse certamente não morrerá, né, da questão da imortalidade. Você trouxe o exemplo da Dorinha, lá da sua casa, e eu tenho o exemplo de Maninha, Valquíria, que está aqui. Que quando eu era criança, eu dizia, ai, mãe, eu não vou no banheiro de noite não, que eu tenho medo. Ela, menina, a gente tem que ter medo de quem está vivo e não de quem está morto. Está morto não existe não. Então, parece até que ela já tinha lido isso tudo, né? Morreu, não está aqui mais não. Aí eu disse, mesmo, tem que ter... Lá no meu... E essa crença é muito comum no meu trabalho, né? Eu trabalhava numa sala que tinha um banheiro dentro da sala. Aí disseram, você já viu a moça do banheiro? Tem uma e fica, né? O povo gosta de valorizar essas coisas, né? E fica aquilo na sala dizendo... Aí eu disse, meu Deus do céu, não existe. E, de fato, tem gente que fica com medo mesmo. Eu não fico sozinha nessa sala, não, porque pode aparecer uma alma e não sei o quê. E isso não... Essas ideias são ideias do paganismo, né? Todas as crenças pagãs têm uma crença de imortalidade da alma. E aí, muitas pessoas, hoje em dia, pegam essas ideias das crenças gregas. A crença grega do inferno, né, que era um local de tormento eterno. A Bíblia fala do inferno, ela fala de tudo isso, mas não nesse sentido. A gente vai, muitas vezes, transporta o significado que a gente vê na cultura ao nosso redor para a Bíblia. Mas o inferno, né, é a sepultura. Ou o lugar onde serão lançados as pessoas que não creram em Cristo, mas que não é um local de tormento, que as pessoas estão sendo atormentadas ali agora, mas um local de cessação da existência. Lá as pessoas serão lançadas e pararão de existir. Né? Então, não terão direito à vida eterna, ou seja... Isso, então nunca vai existir no universo, depois que Cristo restaurar todas as coisas, fazer nova todas as coisas, um local em que o pecado vai existir ainda. Porque se a pessoa está ali no inferno, se ela não ama Jesus, ela vai estar ali blasfemando contra Jesus e tudo isso. Então, o universo não vai ser limpo do pecado. E nós cremos que acontecerá esse momento em que pecado e pecadores não mais existirão. E o universo inteiro será um local de louvor a Deus. E a mancha do pecado, que não faz parte da criação de Deus, vai ser extinta. Não vai ser eternizado, porque só Deus é eterno. Então, aquilo que faz parte de Deus, a bondade, o amor, é que perdurarão. Não o pecado e não o tormento, sabe? Pessoas sendo torturadas eternamente, isso não faz parte do caráter de Deus. Ou seja, não existe inferno eterno. Mas isso, acho que se a gente for entrar nisso, né, a gente vai puxar para... Tem ali um comentário do nosso grande Davi. Esse complemento que Vânia já falou aí, imagina... Pensa comigo, uma dimensão onde você vivesse eternamente, vivendo em paz, amor, alegria, eternamente. Tendo ali a consciência de que em outro canto, de alguma dimensão, os seus queridos estariam, ou pessoas queridas suas, não precisa nem ser parente para a gente se compadecer, estaria ali sofrendo eternamente, né? Então, e se houvesse um ser vivendo eternamente, mesmo naquilo que popularmente se chamam por aí de inferno, o que aconteceria? Seria a confirmação daquilo que foi a proposta de Satanás lá em Gênesis 3. Certamente não morrereis, ou seja, o indivíduo não vai morrer. Então, estaria sendo validado a proposta de Satanás, aonde ele propôs que Eva comesse do fruto, que não morreria.
Então, duas grandes coisas aconteceu ali em Gênesis capítulo 3. Entrada do pecado e entrada da morte. Apocalipse, no livro da esperança, apresenta as duas grandes soluções para esse grande problema. Jesus Cristo, Cordeiro que tira o pecado e o fim da morte. Então, a morte vai morrer. Então, a morte não vai mais existir. E o livro do Apocalipse apresenta essa grande esperança. E para concluir aqui minha fala, quando Paulo foi pregar lá na igreja de Tessalônica, né? Então ele pegou uma galera que não acreditava na ressurreição. Aí disse, toda a sua teologia, tudo que você aprendeu sobre Cristo vai ser em vão. Se você desconstrói a doutrina da ressurreição. Então, a solução para a morte, ela só vem através de algo que se chama ressurreição. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Você morreu, você só vai voltar à vida com algo chamado a ressurreição. E Paulo foi tentar, através das cartas à igreja de Tessalonicenses, mostrar como é que funciona esse efeito. Então, nós temos essa esperança. Nós, como cristãos, a gente tem que se apegar dessas duas grandes esperanças, que é o fim do pecado através de Cristo e o fim da morte, que ela vem através da ressurreição. E isso que você fala, Davi, remete bem, porque é incrível como tudo gira em torno do egocentrismo, né? Porque quando você tira de Deus esse direito, esse poder de nos dar a vida e achar que você mesmo não vai morrer, né? Como eu não preciso de Jesus Cristo para a ressurreição, porque eu não vou morrer, eu só vou mudar de plano, ou eu vou encarnar em outra pessoa. É como se você excluísse o papel de Deus, de Jesus Cristo, com o plano de salvação e ressurreição e vida eterna, e dissesse, não preciso, porque eu vou estar sempre vivo, essa morte aí não existe. Tem um comentário aqui no Instagram da nossa irmã Minha Xará, Vivian Mello, que está nos assistindo de casa. Um feliz dia da mulher adventista para você, Vivian, que é uma grande mulher aqui na nossa igreja. Ela diz assim, as aparições, de fato, podem existir, que são gente que diz que vê alma, essas coisas, né? Porém, não são os mortos. Se possível, nos relembre aquele texto que fala que Satanás pode se transformar, inclusive em anjo de luz, para enganar. E o último grande engano dele será vir em forma do próprio Cristo para enganar a muitos, que são os falsos profetas, né? Os falsos... Pois é, isso aí que Vivian falou, de fato, a gente tem que atentar que Satanás também opera sinais e maravilhas, né? Você vê lá no Egito, quando Moisés fez lá, né, a vara se transformar numa cobra, né, que Deus falou que ele fizesse esses sinais, aqueles magos do Egito, os encantadores, também repetiram esses sinais. Então, não é porque algo é miraculoso que vem de Deus. Isso é muito importante deixar claro, porque a gente vê assim, algo sobrenatural, então só pode vir de Deus. Não, mas o sobrenatural também tem o maligno, também as coisas dele são sobrenaturais também. Então, a gente tem mais um comentário ali. Lá, Charleson. Enquanto isso, eu vou pedir que você abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Pode falar. É interessante que o verso áureo, né? Ele fala, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a gente negligencia a Deus, a gente costuma usurpar o lugar dele e dizer assim, ó, é isso que vai reger a minha vida, é isso que vai determinar a minha vida. Nós somos transformados à medida do que nós contemplamos. E Satanás, ele produz mentiras o tempo inteiro, né? A respeito de que nós não morreremos, de que a nossa alma é imortal. E quanto mais, no mundo secularizado como hoje, a gente assiste as porcarias, ou está ali perdendo tempo com séries, filmes, coisas que não vão te edificar, que só vai te entupir de porcaria, a tua mente ela é deturpada e você, muitas vezes, é impedido de lembrar das verdades que um dia você conheceu, porque a sua mente está tão decaída, você está com a mente tão embotada, que você já não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, porque você se entupiu de porcaria. Isso, obrigada, Charleson.
Então a gente vai... Quem aí achou o verso de Ezequiel, capítulo 8, verso 16? Ezequiel 8, 16. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Fala assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então, a gente vê aqui um momento em que Ezequiel vê esses homens adorando o sol. E essa adoração ao sol, assim como a doutrina da imortalidade da alma, está presente nas crenças pagãs. Você adorar a criatura em lugar do Criador. E as pessoas muitas vezes adoravam o sol. E a lição vem trazendo essa semana como essa adoração muitas vezes continua hoje. Lá no século 300 e pouco, Constantino, o imperador romano, ele editou uma lei, ele fez um edito que dizia que todos deveriam cessar suas atividades no venerável dia do sol. Posso ler? Pode sim. Ele diz assim, Constantino aprovou a primeira lei dominical que dizia: no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Então, ele disse justamente o contrário que tem lá em Êxodo, que Deus disse, em relação ao dia de descanso, que as coisas deveriam ser fechadas. Constantino, ele se converteu à fé cristã e assim, não foi uma conversão real, foi apenas uma questão política, porque ele queria unir o império, e aí vamos fazer uma religião aqui única do império. E aí ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo, e ele disse, olha, vamos ter aqui um dia de descanso. E esse dia era o domingo, que ele chamou de o venerável dia do sol. Sunday, do inglês. Sunday, sun, sol, dia do sol, domingo. Isso. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que lá em Gênesis, Deus já disse que nós somos alma vivente, e não só isso, mas também no mesmo capítulo de Gênesis 2, verso 3, é dito que Deus descansou no 7º dia de toda obra que fizera. Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando você vai lá para Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, é dito, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e tudo. Por quê? Porque Deus descansou nesse dia. Então, nós descansamos porque Deus descansou e foi o dia que Ele instituiu. Instituiu esse dia, então não pode ser outro. Giovanni até falou aqui algumas semanas atrás, é como você dizer assim, nasceu em que dia, Vivian? 27 de janeiro. 27 de janeiro. Foi no sábado, não foi amanhã que eu nasci? No domingo. Eita, nada a ver, gente. Tem como dizer assim, Vivian, você, a partir de agora, porque aconteceu algo muito importante, dia 30 de abril, que foi o dia do seu casamento. Então, esse foi o dia do seu nascimento. Não foi. Eu não posso mudar o dia que você nasceu. Então, também ninguém pode mudar o dia em que Deus descansou. O motivo que é dado para descansarmos no sábado é porque Deus descansou. Então, não podemos descansar em outro dia porque Deus não descansou em outro dia. E ainda mais instituído por uma criatura, e não pelo Criador. O pessoal aqui do grupo Unique cantou aquele louvor. Pois o Senhor é o nosso Criador. Então, quando a gente reconhece isso, aí vem um homem influente na época, diz que tem uma paixão pelo domingo e arrasta multidões. E até hoje, pessoas têm a Bíblia. Não, mas é o domingo, é o dia de a gente orar e não sei o quê. E isso assim, quando a gente para analisar isso, a gente diz, meu Deus, e agora? Como é que... É complicado, não é complicado? E assim, às vezes a gente acha que no meio evangélico, protestante, assim, também é algo difundido. Tem muitas pessoas que protestaram, inclusive, contra alguns ensinos, mas que estão no domingo também. Tem um relato aqui muito importante da lição, que ele diz assim, que foi um homem, Dr. Edward, ele foi o autor de um manual para igrejas batistas, que são igrejas protestantes. E esse homem que escreveu esse manual, ele dirigiu-se ele foi bem ousado, dirigiu-se a um grupo de centenas de ministros batistas e chocou a todos ao explicar como o domingo entrou na igreja cristã, abre aspas.
Que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol. Depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Pois é, Vivian. A gente foi informado aqui que o tempo terminou, então a gente vai apenas concluir dizendo o seguinte: esses enganos estão aí, mas isso não significa que quando a gente aborda esses enganos, quando a gente denuncia esses enganos, que a gente pode ser pessoas, sabe, ásperas com quem crê nesses enganos. Não. A pessoa está crendo naquilo ali, a gente pode mostrar biblicamente e crer que aquelas pessoas ali são amadas por Deus também, não é? E outra coisa, a gente também não pode... é o sábado o dia do Senhor, certo? E aí a gente vai para um outro engano, que é achar que a gente é salvo pela guarda do sábado. A gente é salvo pela crença correta com relação à morte. Não é. A gente é salvo unicamente por Jesus Cristo, pela sua morte expiatória na cruz do Calvário. E aí, esses enganos, é bom a gente alertar para a gente não cair neles, mas a gente não é salvo por crer corretamente com relação a essas coisas. Inclusive, também faz parte do vinho de Babilônia a falsa doutrina da justificação pelas obras. Todas as crenças pagãs, assim como os pagãos creem na imortalidade da alma, todos eles creem em alguma justiça por obra humana, que eu posso me achegar aos deuses pela minha bondade, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu faço. E a fé cristã é a única fé em que você comparece perante o seu Deus de mãos vazias. Você não tem nada a oferecer a Deus. É Deus quem é a oferta. Cristo se ofertou, se ofereceu por nós. Então, a gente também tem que ter cuidado com esse vinho da Babilônia, da justiça própria. E a gente não pode, agora eu creio na coisa correta, e aí eu me achar justa mais que os outros por causa disso. Então, muito cuidado com isso. A gente vai orar pedindo que Deus nos afaste desses enganos nesse momento. E se você gostou da lição de hoje, sábado que vem tem mais, tá? Então não deixa de vir, acompanha, faz o estudo em casa para participar aqui junto com a gente. E quem sabe você vir até aqui para frente, né? Passar essa lição tão maravilhosa. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã para estudarmos e buscar compreender mais sobre as Tuas verdades. Verdades estas que endireitam a nossa vida, que nos dão um norte e que, acima de tudo, nos trazem o conforto, a esperança, que o Teu Filho já fez tudo por nós, tudo o que a gente precisava. Então, nos ajuda, através do Teu Santo Espírito, para a gente viver e praticar essas verdades e como também auxiliar aquelas pessoas ao nosso redor que precisam conhecer um pouco mais de Ti. Continua conosco no prosseguir da programação de hoje. Em nome de Jesus. Amém.